Boa noite a todos. Vamos agradecer por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Sejam bem-vindos. E vamos passar para os nossos recadinhos, né? Nos lembrar que sábado agora, às 19 horas, tem o bingo, né? Beneficente para a creche do Nosso Lar. Sábado às 7 horas da noite. Quem puder, tiver tempo, puder vir participar, fique à vontade, viu? Os trabalhos da casa, os nossos cursos às segundas-feiras, o POEM e evangelização infantil, também no mesmo horário, para auxiliar para que os pais possam participar. E assim as crianças também já vão se ambientando com a casa, com os conhecimentos, desde pequenininho, apropriados para eles. Tá? Vamos lembrar que às quartas-feiras nós também temos o nosso estudo aqui à tarde, às 15 horas. Nós estamos estudando o livro Prazer em Ser Feliz, pelo Espírito Hermance Dufour. E vamos iniciar, estamos terminando, vamos iniciar agora o novo livro, que é Escutando Sentimentos, que é dela também, nessa linha mais psicológica, mais voltada para os nossos sentimentos, né, para como a gente lida com tudo isso, e à luz da doutrina espírita também, e é muito gostoso, é uma conversa agradável, a gente lê, comenta, e no final nós temos o trabalho de passe. Tá? Então quem puder vir, estão todos convidados, sejam bem-vindos. Ok? Um outro recado importante, que às vezes a gente esquece de falar, né, que nós não temos mais na sala de passe os copinhos com água. Nós combinamos o ano passado, avisamos por alguns meses que no início do ano nós iríamos tirar para ajudar o meio ambiente com esse volume de copo plástico que se produz. Né? Então a gente pede para que as pessoas tragam sua garrafinha de água, podem levar lá dentro, não tem problema nenhum. É bom que tragam, tá? Que cada um traga a sua garrafinha de água, para vocês não estranharem se entrarem lá e não tiver. Se alguém quiser, a gente tem o bebedouro lá, por enquanto vocês podem pegar lá um pouquinho de água, tá bom? Hoje nós vamos ter a nossa palestrante, a Lurdinha, que veio nos prestigiar com seus conhecimentos, seu trabalho. Só um pouquinho, Lurdinha. Ela vai falar sobre mais um pouco o tema que ela vai falar hoje, tá? E nós vamos pedir para o seu Wilson fazer a prece inicial para nós, nos colocar em condição. E depois que o seu Wilson fizer a prece, a Lurdinha vai fazer a palestra e no final a gente pede para você encerrar com a prece, tá bom? Boa noite a todos. Gratidão por estarem aqui hoje, curtindo esse momento indescritível que eu encontro com esse plano espiritual maravilhoso, onde a gente vem buscar aquela tranquilidade para a gente tocar o dia a dia com mais calor humano, com mais pensamento positivo, porque tudo é energia. Ou a gente cria energia positiva ou não, fica a nosso critério. O centro espírita é o lugar ideal, porque aqui esse centro, essa sala já está higienizada desde cedo pelos espíritos superiores que nos acolhem, que nos ajudam, que fortalecem o nosso pensamento para que possamos sair daqui e conduzir a nossa trajetória diária de uma maneira bastante amorosa, bastante feliz. Até esquecemos os problemas. Então vamos agradecer ao Mestre Jesus por estar aqui numa quinta-feira. Vamos agradecer aos espíritos superiores que nos vão respaldar toda essa energia. Vamos fechar os olhos, pensar profundamente, fazer uma ligação com o Mestre, pensar que Ele está vindo em nossa direção, mandando bênçãos e luzes para que possamos traçar a nossa trajetória com muito mais tranquilidade que aqui chegamos. Que assim seja.
que assim tá bom? Então vamos lá. Muito boa noite a todos, agradeço o convite. Para mim é sempre um bem-estar estar aqui, né? E o convite sempre nos propicia, quando preparamos uma palestra, parar o tempo, refletir sobre o assunto, buscar alguma coisa que serve primeiro para nós, não é? A gente vem aqui falar um pouquinho para vocês ouvirem, mas na realidade nós estamos ganhando, todos nós, né, a partir de mim, porque a gente para, busca, reflete, pensa e aprende um pouco mais. A vida é um aprendizado constante, né? Se a gente tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração aberto, mente aberta. Então vamos lá. O tema de hoje é desse livro que eu tenho usado nas minhas palestras. É um livro antigo, nem sei se ele está sendo reeditado, mas são lições, é um apanhado de lições de André Luiz pelo Chico. E a lição escolhida, então, é mais um pouco, o título da lição. Então vamos pensar aqui juntos, todos nós, a gente vai lendo, vai refletindo sobre o que ele propõe, mas vamos pensar aqui, cada um de nós fazendo a sua própria reflexão. Quantas vezes na nossa vida de todo dia a gente se arrepende do que fala ou do que deixou de falar, do que faz ou do que deixou de fazer, não é? São tantas as situações que são muito parecidas, que todos nós vivemos. E aqui o André Luiz está propondo situações que nós vivemos e ele ele sugere algo para que a gente use. Então, como que a gente tem que ouvir isso ou refletir sobre isso? A gente tem que ouvir com a nossa capacidade de entendimento, não é? Com a nossa razão, mas também com a nossa capacidade de sentir, com o coração. Então, fazendo uma junção dessas duas capacidades, dessas duas funções que nós temos, desses dois recursos que nós temos em nós mesmos, nós podemos tirar uma conclusão mais adequada, uma conclusão mais completa. E aí sim a gente vai se prestando atenção em si mesmo, a gente vai se dispor, né, a usar o ensinamento que chega. Então vamos lá, ele começa dizendo assim: quando estiveres à beira da explosão da cólera, cala-te mais um pouco, e o silêncio nos poupará enormes desgostos. Vejam que é um sentimento comum a todos nós, né? A irritação, não é? A cólera, agir com impulso, não pensar para fazer. Então, todos sentimos essa situação em nossa vida. Mas vejam também que ele coloca assim, olha: quando estiveres à beira da explosão, na cólera, cala-te mais um pouco. Em vez de responder rápido, faz um treinamento de, mesmo sentindo, dominar a si mesmo. O que é esse domínio de si mesmo, senão a autoeducação que nós estamos aqui na Terra fazendo? A nossa encarnação tem o objetivo de fazer a nossa melhoria. Então a gente renasce para sair daqui um pouco melhor. Então o que é senão a nossa autoeducação, esse segurar a irritação, a cólera, a impulsividade num momento
para que mais um pouco e o silêncio nos poupará enormes desgostos. Então, se eu não reajo quando eu estou com esse sentimento, esse silêncio que eu faço pode me ajudar a não provocar situações piores para mim mesma, para os outros, à minha volta, não é? E vejam também que ele coloca, nos poupará. André Luiz está se colocando também em educação. André Luiz é um espírito em evolução, como todos nós. Então, os alertas que ele traz para nós aqui na lição é muito próprio, muito próximo de cada um de nós. Então, aqui, quando a gente se sentir irritado, vamos fazer um esforçozinho de dominar-se, para que esse silêncio feito não crie situações mais complicadas. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Todos podemos fazer, com vontade, com a vontade firme de querer a mudança em si mesmo, a educação em si mesmo, para que sejamos espíritos melhores, não é? Seguindo, quando fores tentado a examinar as consciências alheias, olha só, quando fores tentado a examinar as consciências alheias, guarda os princípios do respeito e da fraternidade. O que é examinar as consciências alheias, se não querer entender o que vai na cabeça dos outros? Se a gente nem mesmo para entender a própria consciência, a gente se arvora muitas vezes em juiz das ações, reações e vidas alheias. Quando fores tentado a examinar as consciências alheias, observar a vida dos outros, né? Guarda os princípios de respeito e fraternidade. Eu gosto que alguém observe a minha vida, a minha consciência, o meu íntimo. Eu gosto que alguém fique julgando as minhas atitudes, imaginando os porquês eu faço isso ou aquilo. Examinar a consciência alheia é isso. É querer entender o que vai dentro da cabeça da pessoa através das atitudes que ela tem, sendo que a gente não é capaz de fazer isso, não é? Senão a própria pessoa, nós mesmos é que temos o conhecimento da nossa própria consciência. Então, quando fores tentado a examinar as consciências alheias, guarda os princípios do respeito e da fraternidade, mais um pouco. Então, vem a tentação, segura. E a benevolência nos livrará de muitas complicações. A benevolência, a indulgência e a caridade é uma das respostas dadas no Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da caridade? E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, olha o que a gente ganha, não é? Sendo benevolente para com o meu semelhante. Se eu não gosto, não é, de ser observado, não devo fazer isso com os outros.
não é mesmo? Pois é, usando de fraternidade e de respeito ao outro. Como que eu gosto de ser tratada? Com respeito? Então eu devo respeitar, não é? Como que eu me sinto nesse mundo? Fraternalmente uns com os outros? Então eu devo agir dessa maneira para com todos. Se eu me sinto tentado a examinar a vida alheia perdendo tempo, porque é uma perda de tempo, não é? Eu devo usar esse tempo em examinar a minha própria vida, a minha própria consciência, tentando dominar a mim mesma, ou seja, educar a mim mesma, porque eu sou um espírito agora encarnado. Então eu estou educando a mim mesma, fazendo esse pouco a mais. Olha que interessante que ele coloca, é um pouco a mais. É um esforçozinho a mais. E sempre que a gente faz esse esforço, nós estamos sendo auxiliados por espíritos amigos, principalmente aquele que nos acompanha. Todos nós temos o nosso protetor, nosso anjo de guarda, designado por Deus. Todos temos alguém que nos acompanha espiritualmente nesta vida e que muitas vezes a gente não se dá conta, não agradece, não entra em contato, não entra em sintonia, não pede ajuda, mas ele está. E sempre que fazemos o nosso esforço, nós abrimos uma fresta para que ele chegue mais próximo. E sempre que a gente se arvora nas dificuldades que a gente traz em nós mesmos, ou seja, a irritação, a cólera, a maledicência, né, e etc., nós nos afastamos dele. E mesmo que ele queira, não consegue nos ajudar. Porque é preciso que a gente abra, que a gente busque, que a gente favoreça para que essa ajuda chegue. Então vamos em frente. Quando o desânimo impuser a paralisação de tuas forças na tarefa a que foste chamado, prossegue agindo no dever que te cabe, exercitando a resistência mais um pouco, e a obra realizada ser-nos-á bênção de luz. Olha que interessante, o desânimo faz parte da nossa vida, não é? Vez ou outra a gente sente uma falta de ânimo. O que é falta de ânimo? Um desânimo. E se a gente se entregar a ele, paramos. E aqui ele propõe, quando o desânimo impuser a paralisação de tuas forças na tarefa que foste chamado. Então todos temos uma tarefa na vida. A vida que a gente tem é permeada por tarefas a cumprir, não é? Seja na família, seja no trabalho, seja na própria vida, na vida com as pessoas, socialmente falando, não é? Espiritualmente falando, porque nós temos essa interação do mundo físico com o espiritual. Então nós temos tarefas a realizar. E quando essas forças do desânimo nos visita, é preciso que a gente pense e prossiga agindo no dever que nos cabe. Então nós temos deveres a fazer. Exercitando a resistência mais um pouco. Então vem aquele desânimo, a gente reage um pouquinho mais.
e segue, e a obra realizada ser-nos-á bênção de luz. Por quê? Porque são coisas que me cabe fazer, são deveres que me cabem na vida. Então, vem aquela vontade de, não é, parar um pouquinho, vamos reagir. É preciso continuar. E essa resistência, um pouquinho mais, a gente conclui a tarefa e a gente sente, né, um bem-estar conosco mesmo. Não é assim? Às vezes a gente se entrega ao desânimo e deixa, mas fica uma coisa estranha. E quando a gente resiste e faz o que deve ser feito, é muito bom, mesmo que seja na resistência. Então André Luiz está chamando a atenção, isso é comum na vida de todos nós. Estejamos atentos, para que não fique esse mal-estar, e que a gente ganhe confiança e competência para continuar a nossa vida de afazeres e deveres, fazendo o que a gente pode, não é? Dando conta. Não deu hoje, faça amanhã. Continue, não desista. Continue com o bom ânimo, que o bom ânimo é o sentimento positivo da vida. Então, se eu continuo com o meu bom ânimo, eu me ligo a espíritos assim. Se eu me deixo levar pelo desânimo, eu me ligo a espíritos assim. E a gente soma, né? O desânimo meu com o desânimo do outro, e assim eu fico pior. Mas se eu resisto e faço força, eu somo a minha resistência de cumprir as minhas tarefas com aqueles que também são assim, e eu consigo seguir. A gente une forças. Quando a revolta espicaçar-te o coração, usa a humildade e o entendimento, mais um pouco, e não sofreremos o remorso de haver ferido corações que devemos proteger e considerar. Aqui nós temos que pensar um pouquinho sobre o que é humildade. É o contraponto do orgulho, não é? Pois bem, sempre que eu me revolto, eu estou alimentando o meu orgulho. Porque quando as coisas não saem do jeito que eu quero, ou do jeito que eu trabalho para que seja, eu me revolto. Mas como? Eu fiz tudo certinho? Como que não aconteceu do jeito que eu queria? Aí é que entra a nossa confiança em Deus. A nossa confiança nas leis de Deus. A humildade é o sentimento em que nós, criaturas divinas, nos submetemos à vontade divina, ou seja, às leis de Deus, que são perfeitas. Quando eu me revolto, eu devo pensar nesse entendimento de que, se eu trabalho, faço tudo direitinho e as coisas não saem como eu quero, essa é a vontade de Deus, ou seja, as leis de Deus agindo na minha vida.
as sementes que nós plantamos, nós vamos colher. Seja desta vida ou de outra. Às vezes é dessa vida mesmo, a gente esquece, passou batido, não percebeu que plantou aquela semente difícil de colher. E na hora H a gente se revolta. Não, mas por que comigo? Não era para acontecer assim. Essa revolta é a nossa manifestação de orgulho. Então, quando a revolta espicaçar-te o coração, usa a humildade e o entendimento. É isso que a gente está falando. Entender, trazer para a nossa razão o entendimento das leis divinas. Para que eu domine essa revolta que está querendo se instalar. Então, usa a humildade e o entendimento mais um pouco. E não sofreremos o remorso de haver ferido corações que devemos proteger e considerar. Porque na revolta, a gente deixa sair a revolta sem pensar. E outras pessoas à nossa volta que estão desatentos ou ainda são frágeis, acabam concordando com a gente. É mesmo, olha, uma pessoa tão boa, acontecer tudo isso. A gente acaba influenciando pessoas à nossa volta contra as leis, não é? Perfeitas de Deus. Então veja que o estrago é maior. Não fica só com a gente. Acabamos, não é, espalhando à volta a nossa revolta. Então, essa revolta só é dominada quando usamos o sentimento e o entendimento. É o que a André Luiz nos fala aqui. Então, usa a humildade, que é o sentimento de submissão às leis de Deus, e o entendimento dessas leis. Aí a gente entende que está tudo certo, não tem nada errado, não é? E enfrenta as dificuldades que chegam para crescer, evoluir como espíritos que somos. Quando a lição oferecer dificuldades à tua mente, compelindo-te à desistência do progresso espiritual, aplica-te ao problema ou ao ensinamento mais um pouco, e a solução será clara resposta à nossa expectativa. Olha só, quando a dificuldade que acontece na nossa vida, a gente não está entendendo, não desista. Tenta entender um pouco mais. Não desista. Porque é o progresso espiritual que a gente está retardando. Se a gente deixa de se aplicar ao entendimento da lição que chega. Então, todas as dificuldades que chegam na nossa vida são lições de vida. E que muitas vezes a gente não entende, porque não para pensar. Fica distraído. Acha que a vida é assim mesmo, esse mundo é difícil. Põe a responsabilidade em tudo, mas não para observar que lição esta situação me traz. E desiste, eu não vou mais pensar nisso. E ele propõe aqui, não desista do seu progresso individual, porque a lição que chega para mim,
pode ser parecida com todas as outras que chegam para as outras pessoas, mas ela é minha. Se eu não parar para pensar e tentar entender qual é a lição que está chegando para mim, ninguém vai fazer por mim. Então eu preciso prestar atenção e tentar descobrir. É fácil? Não. Mas é possível. Sempre é possível. E a gente vai encontrar, fazendo isso mais um pouquinho, tentando de novo, observando de novo. A solução será a clara resposta à nossa expectativa. Por quê? Não estamos sozinhos. Lembra do nosso anjo de guarda? Ele está ali. E sempre que a gente faz um esforço de melhorar, de compreender, não é? Dilatar a nossa capacidade de viver, de compreender, de alcançar esse nosso amigo que está ali silencioso e no anonimato, nos auxilia. E nós conseguimos entender, olha, que aquilo tudo que eu passei, às vezes demora, passa um tempo, não é? E a gente faz uma observação, ou cai a ficha, como a gente costuma dizer, né? Cai a ficha. Puxa, aquilo tudo que eu passei foi uma grande lição para mim. Aprendi isso, aquilo, aquele outro. Mas precisa estar atento. Senão a gente vai vivendo por viver. E essas lições que nos chegam são sempre propostas para o nosso crescimento espiritual. Então, seguindo. Quando a ideia de repouso sugerir o adiamento da obra que te cabe fazer, persiste com a disciplina mais um pouco, e o dever bem cumprido ser-nos-á alegria perene. Essa frase dele é um pouco parecido com o desânimo, né? Quando o desânimo impuser a paralisação de tuas forças na tarefa, quando a ideia de repouso sugerir o adiamento da obra que te cabe fazer. O desânimo é um sentimento. Quando a ideia de repouso seria mais no campo físico, o cansaço físico aliado ao desânimo, né? Então aqui, mesmo quando a gente cansa fisicamente, mas tem algo a fazer, que é a nossa tarefa, aquilo que nos cabe fazer, o nosso dever a fazer, insiste com a disciplina. Olha a disciplina aqui. Um ser disciplinado, mesmo desanimado ou cansado, ele faz, porque faz parte da rotina. Quem tem uma rotina disciplinada, cumpre com os seus deveres. Então, persiste com a disciplina mais um pouco. E o dever bem cumprido ser-nos-á alegria perene. É tão bom dar conta do recado, né? A gente fica em paz com a consciência. E o que é melhor do que isso? Nada, né? Quando o trabalho te parecer monótono e inexpressivo, guarda fidelidade aos compromissos assumidos mais um pouco. Olha, outra questão muito comum na vida da gente é o desânimo, é o cansaço, é a monotonia.
Então, olha só, quando o trabalho te parecer monótono, inexpressivo, guarda fidelidade aos compromissos assumidos mais um pouco. André Luiz chama a nossa atenção para as nossas tarefas na vida. Vocês perceberam que ele chama a atenção para isso o tempo todo? O dever a cumprir, o compromisso assumido, a tarefa que a gente assume na vida. Então, se o trabalho te parece monótono e inexpressivo, guarda fidelidade aos compromissos assumidos mais um pouco. E o estímulo voltará ao nosso campo de ação. A motivação volta, porque a gente faz esse esforço mais um pouco. E os espíritos amigos nos auxiliam a encontrar caminhos novos, motivações novas. Em vez da gente desistir ou ficar reclamando, tenta mais um pouco. Se abre a olhar e observar quais as outras questões que eu posso ver aqui no meu trabalho e encontrar motivação. Se eu me dispuser a isso, os espíritos nos ajudam a encontrar essa motivação. Ela chega, porque só o bem permanece. O mal é passageiro. O bem permanece. Sempre que a gente está buscando algo no bem, nós vamos sempre ter ajuda. Quando a enfermidade do corpo trouxer pensamentos de inatividade, procurando imobilizar os braços e o coração, persevera com Jesus mais um pouco e prossegue auxiliando os outros, agindo e servindo como puderes. Porque o Divino Médico jamais nos recebe as rogativas em vão. Olha só, a gente adoece do corpo. Isso faz parte da vida material. A própria velhice, limita as nossas ações. E quando a doença chega para nós e a gente pensar em desistir, o que ele propõe aqui? Persevera mais um pouco com Jesus. Jesus, eu não quero parar. De que forma eu posso continuar trabalhando e servindo? Eu vou achar o jeito. Se eu não posso ir presencialmente, faço algo em casa e mando entregar. Se eu não posso estar presente aonde eu estava constantemente, eu posso estar em pensamento, em oração. Hoje, com a mídia, com as redes sociais, nós podemos fazer online os encontros. Olha que coisa boa. Tem jeito. Mesmo quando o corpo adoece, o espírito não precisa adoecer junto. O espírito pode continuar ativo, querendo ajudar, querendo trabalhar, querendo participar. E se ele persistir assim, com Jesus, mais um pouco, nós acharemos um jeito de participar e continuar trabalhando. E para finalizar, ele encerra dizendo assim: em qualquer dificuldade ou impedimento, não te esqueça de usar um pouco mais de paciência, de amor, renúncia e boa vontade em favor de teu próprio bem-estar.
em qualquer dificuldade ou impedimento, não se esqueça de usar um pouco mais de paciência, amor, renúncia e boa vontade em favor de teu próprio bem-estar, porque nós vamos educando e corrigindo e fortalecendo a nós mesmos, espíritos imortais. Só que com as nossas atitudes renovadas, não fica só para nós distribuímos também. Então veja que a economia divina nunca é para um só, é sempre para todos. Então, a partir da minha renovação, eu participo. Alguém que me observa pode usar da minha atitude e fazer igual. E se eu faço ou se eu tenho uma atitude negativa, também influencio negativamente. Então, olha que a responsabilidade, nossa de crescimento não fica só para nós. Ela é distribuída. A misericórdia divina, maravilhosa, quando a gente põe a cabeça para funcionar e entender. O segredo da vitória em todos os setores da vida permanece na arte de aprender. Olha lá, a gente aprende fazendo esse esforço. Pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. É um esforço nosso de autoeducação e de mudança. Então, o segredo da vitória em todos os setores da vida permanece na arte de aprender, imaginar. Olha como o pensamento é importante. Imaginar significa povoar o nosso pensamento de coisas boas. Esperar, trabalhando, e fazer mais um pouco. Olha que lição linda, que nós devemos agradecer ao André Luiz, não é? O esforço de ter trazido para todos nós, especialmente aqui hoje, para que a gente saia daqui com essas informações renovadas e com a vontade firme de usar na nossa vida. Então vamos fazer a nossa oração final, agradecendo a Deus em primeiro lugar, nosso Pai, nosso Criador, pela nossa existência de espíritos imortais agora encarnados, aprendendo a evoluir, a sermos melhores através da nossa existência aqui na matéria e pelo resto das nossas vidas, pelo resto da eternidade. Agradecemos, Senhor, pela nossa vida. Agradecemos a Jesus, esse amigo, esse mestre, que nunca nos falta. E aos espíritos bondosos que conduzem esta casa e nos auxiliam sempre que necessitamos e viemos aqui buscar. Mas não só agradecidos, Senhor Jesus, nós te pedimos também por todos os nossos irmãos que ainda não te conhecem ou estão desviados do teu caminho. Abençoa cada um, fortalece a todos, para que o quanto antes, assim como nós mesmos um dia nos voltamos para ti, que eles despertem para o teu Evangelho.
Obrigada, Senhor. Obrigada aos bons espíritos amigos. Que assim seja. Muito obrigada.